Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra de Deus: na verdade eu vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E quando ele coloca para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque elas conhecem a sua voz, e não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque elas não conhecem a voz de estranhos. Muito bem, estou lendo na versão da Bíblia King James, não é? Muito bem. Eu ganhei de presente de um casal querido, eles pediram para não falar o nome, para não ficar envergonhado, mas eu não vou falar não. Né? Tá bom. Está vermelho ali, né? Mas é uma benção, essa tradução muito boa, viu? King James, excelente. Eu gosto muito da Almeida Corrigida e Fiel. Né? O pastor Renato sempre fala a tradução que ele lê, né? Então tem que imitar o pastor, né? Então, estou lendo na Bíblia King James, 10, de 1 a 5. Queridos, as marcas do bom pastor. O capítulo 10, esse capítulo que eu li, esse primeiro trecho, não é? Está diretamente ligado com o capítulo 9. E os versos 19 a 21 do capítulo 10 provam isso aí. Dá uma olhadinha no capítulo 10, verso 19, 20 e 21, diz assim: houve, pois, novamente uma divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: ele tem demônio e é louco. Por que o escutais? Outros diziam: essas palavras não são de quem tem demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Porque no capítulo 9, Jesus faz um milagre, Jesus cura um cego de nascença, no capítulo 9. E aí Jesus inicia o capítulo 10, a gente sabe que não existia essa divisão, né? Então aqui no capítulo 10, há uma continuidade do que acontece no capítulo 9, tanto é que cita novamente a cura do cego, né? Que aconteceu. Se você for comigo no capítulo 9, olhe lá comigo, capítulo 9, verso de número 10 e verso de número 11. Diz assim: diziam-lhe, portanto, como foram abertos os teus olhos? Perguntaram para aquele cego. E ele respondeu e disse: um certo homem chamado Jesus fez lama e ungiu os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Tendo ido me lavado, eu recebi a visão. É aquele episódio que Jesus cospe no chão, faz lodo, unta, passa aquele lodo nos olhos daquele cego de nascença e aquele homem passa a enxergar. Então Jesus cura os olhos, cura a cegueira de nascença daquele cego. Isso irrita tremendamente os fariseus, os líderes religiosos daquela época. Capítulo 9, versículo 16, olhe para a sua Bíblia. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do Shabat, não guarda o sábado. Outros diziam: como pode um homem pecador fazer tais milagres? E havia divisão entre eles. Então Jesus cura aquele homem, não é? E há uma divisão, há uma dissensão, há uma confusão entre os fariseus ali. E no capítulo 10, Jesus diz ser o bom pastor. Eu não li, mas no versículo 11 do capítulo 10, olhe para a sua Bíblia, diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa informação que Jesus está trazendo, essa declaração de que ele é o bom pastor, entra em contraste com os fariseus, que eram os líderes religiosos da época, sobretudo ao referir-se aos fariseus como ladrões, salteadores e estranhos. Esse texto que eu li, capítulo 10, verso de 1 a 5, Jesus está se referindo aos fariseus. Observe, versículo número 1, capítulo 10, verso de número 1. Na verdade, vos digo, aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outros caminhos, esse é o quê? Ladrão e salteador.
Jesus está falando que os fariseus, os falsos líderes, os falsos pastores, tentam se apropriar, tentam ter acesso às ovelhas dele por outro caminho. Não é? Versículo 5, 10:5. E não seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Esses homens eram estranhos às ovelhas que são de Jesus. E não obstante a isso, Jesus se declara o pastor verdadeiro. Jesus faz uma acusação contundente e, ao mesmo tempo, se declara como o verdadeiro pastor. 10:14, observe comigo. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. As ovelhas não conhecem o estranho, jamais seguirão o estranho, não conhecem a voz do estranho, não seguem o estranho, porque não conhecem a voz do estranho. Mas eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me conhecem, eu as conheço e elas me conhecem. Percebam que há uma relação, você pode perceber que há uma intimidade. Nesse contexto, nisso tudo que nós estamos falando, nós percebemos que há uma diferença gritante entre Jesus e esses homens, que deveriam ser uma bênção, porque conheciam a lei de Deus, mas não conheciam o Deus da lei. E o que eu quero rapidamente perceber com vocês nessa manhã são as marcas de Jesus que os distinguem como o bom pastor. Eu quero ver com vocês apenas duas marcas que distinguem Jesus, há inúmeras outras, mas eu quero destacar nessa manhã duas marcas que distinguem Jesus como o bom pastor. Por que isso é importante? Ora, é importante porque Jesus faz questão de deixar claro essa diferença, Jesus faz questão de deixar em evidência esse contraste. Por isso ele começa dizendo amém, 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 ou seja, em verdade, 10:1, em verdade vos digo, aquele que não entra pela porta, e aí ele começa a mostrar essa diferença, ele começa a mostrar aquilo que diferencia-o desses falsos pastores. E a primeira marca que eu quero compartilhar com vocês, a primeira marca de Jesus como bom pastor é a sua autoridade. Versículo 2 e versículo 3. Olhe para a sua Bíblia. Versículo 2 diz assim: mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Meus irmãos, quem tem filho pequeno aqui no colégio? Levanta a mão aí para eu ver. Quem pode buscar o seu filho no colégio? Porque o filho pequeno não pode sair, né? Quando vai ficando mais jovenzinho, né? Aí o colégio libera, né? Pode sair, pega um ônibus e vai para casa e tudo mais. Mas criança pequena, né? Os pais têm que buscar, não é verdade? E quem é que pode buscar o seu filho no seu colégio? Fala para mim. Os pais. Ou se você deixar lá autorizado, né? Fulano de tal, pode pegar, aí tem que levar. Outro dia nós não pudemos ir, a irmã da Camila foi lá, nós tivemos que mandar a foto dela, o nome completo, aí a pessoa tem autorização para ter acesso ao seu filho, né? Com autoridade, eu quero dizer direito sobre as ovelhas, né? Jesus tem direito sobre as ovelhas porque ele as comprou com o seu sangue. Jesus morreu na cruz não somente pela nação de Israel, mas para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João 11, verso de número 52. Olha aí do lado, João 11, 52. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. A gente vai em Apocalipse 5:9 e percebe: digno és de abrir o livro e desatar-lhes os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus pessoas que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou para Deus pessoas que procedem do mundo, de
todas as partes do mundo. Nos comprou, nós somos dele. Jesus tem a propriedade, o direito sobre as suas ovelhas. Ele chega e o que o porteiro faz? O porteiro abre a porta, ele entra, ele tem acesso a elas e as conduz para fora. Naquela época, vocês já viram um aprisco, como era um aprisco antigamente? Um aprisco era um muro de pedras, não era muito alto, era meia altura, pedras sobre pedras, né? E fazia-se um muro. E havia uma entrada e havia uma porta ali, né? E vários pastores colocavam as suas ovelhas ali, vários pastores colocavam as suas ovelhas ali para passar a noite. E havia um porteiro que tomava conta daquelas ovelhas. E de manhã, cada pastor ia lá buscar as suas ovelhas, né? E o pastor chegava lá, o porteiro conhece o pastor, assim como o porteiro do colégio conhece os pais dos seus filhos e deixa você entrar, ou então deixa o seu filho sair. O porteiro conhece o pastor. Então abre a porta, o pastor entra, chama as suas ovelhas e somente as ovelhas daquele pastor saem, porque as ovelhas daquele pastor conhecem a voz daquele pastor. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos que tem na internet. Uma vez eu vi um vídeo no YouTube, um pasto cheio de ovelhas, as crianças chamando as ovelhas, fazendo vários sinais. O pastor disse, inclusive o pastor das ovelhas, disse como chama as ovelhas. E eles tentaram imitar a voz do pastor, tentaram fazer vários sons, vários sinais. As ovelhas não deram a mínima. O pastor chamou as ovelhas, todas ao mesmo tempo olharam e seguiram. A coisa mais linda. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Tanto é que o pastor entra, se você observar no capítulo 10 que nós estamos lendo, no versículo 3, a este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e ele chama as suas próprias ovelhas. Tem ovelhas de vários pastores, mas só as ovelhas daquele pastor que está chamando saem. As outras ficam lá quietinhas, porque não conhecem a voz dele, só conhecem a voz do seu pastor. Então Jesus tem autoridade, não é? Assim que funcionava a dinâmica do aprisco, ele chama as ovelhas vão até o pastor. Havia também as ovelhas teimosas. A gente sabe que tem muita ovelha teimosa. Por que vocês estão rindo? Você conhece alguma ovelha teimosa, não? Quem conhece ovelha teimosa? Faz assim. Quem é uma ovelha teimosa? Faz assim. Tem gente corajosa se entregando, levantando a mão, né? Tem as ovelhas teimosas. O pastor tinha que ir lá pegar a minha filha, vem cá, e trazer ela para... Às vezes era preguiçosa, não queria sair, queria ficar dormindo, sei lá, num aprisco lá quentinho. Mas havia as ovelhas teimosas e as preguiçosas, entende? Mas elas ouvem a voz do pastor e vão até ele, e ele as conduz para fora e vai adiante delas. Mas os fariseus, eles querem as ovelhas dos outros pastores. Jesus fala que eles são ladrões e salteadores. Ladrões, lá no original, é kleptos. Você conhece alguma palavra que se origina da palavra klepto? Daí que vem a palavra kleptomaníaco, a pessoa que é acostumada a roubar. É uma doença, né? É um pecado, é um crime, é uma doença. Kleptomaníaco, a pessoa rouba, né? Então, ladrões, Jesus usa essa palavra, kleptis, a pessoa que furta. Salteadores é aquela pessoa que assalta, que rouba com uso de força e violência. Inclusive, nos apriscos colocavam-se galhos com espinhos para impedir que ladrões e salteadores entrassem, ou alguma fera, algum animal selvagem entrasse, impedindo então de que eles pudessem pegar as ovelhas, né? Ladrões e salteadores são ávidos pelas ovelhas de Jesus. Assim eram os fariseus, queriam as ovelhas para si. E eles tentavam entrar, assim como hoje, tentam entrar não pela porta, mas tentam entrar por outros caminhos, como diz o texto, né? Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco, mas sobe por outros caminhos. Falsos pastores que não entram pela porta, não podem entrar, não podem olhar nos olhos, não podem adentrar pelo caminho óbvio, mas tentam subir por outro lado para se apossar das ovelhas. São falsos pastores. Jesus os chama de ladrões e salteadores. E eles continuam tentando subir para entrar no aprisco por outra parte. Qual o método que esses
falsos pastores esses líderes usavam para manter essas ovelhas sob o seu poder? Medo, ameaça, e faziam conchavos ali, acordo entre eles e injúrias. João capítulo 9, verso 22, dê uma olhada comigo. João 9, verso 22. E essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus. Aquele homem foi curado, e os judeus, pressionando, querendo saber quem curou, como é que é, chamaram os pais daquele homem, e os pais, com medo dos judeus, porque os judeus tinham combinado de que quem confessasse que Jesus fosse o Cristo seria expulso. Então, verso 22 nos diz: essas palavras disseram seus pais, porque eles temiam os judeus. Olha só como os judeus, os fariseus aqui, estavam imprimindo medo naqueles homens. Temiam os judeus, pois os judeus já tinham combinado, entrado num acordo, num conchavo ali entre eles, sabe? Já tinham combinado que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Olha o medo, ameaça, conchavo ali entre eles, sabe? Verso 28, 9 e 28. Olha o que os judeus fizeram. Então, eles o injuriaram e disseram: tu és seu discípulo, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então, os discípulos injuriaram aquele homem. Olha como eles agem. E ainda hoje, muitos falsos profetas agem. Os fariseus, antigamente, nós sabemos que eram legalistas. Eles eram apegados às minúcias da lei, eles eram extremamente legalistas, eles colocavam um fardo pesado em cima das pessoas. As pessoas não conseguiam cumprir, estavam sobrecarregadas de tanta lei, de tanta obrigação, de tantas ordenanças de homens. Por isso que Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Hoje, os fariseus modernos, esses falsos pastores modernos, eu costumo dizer que eles hoje são permissivos. Eles seguem o curso do mundo. Tudo pode em nome do amor. Antigamente nada podia. Eram extremamente legalistas. Tem que cumprir isso, tem que fazer aquilo. Colocavam lei sobre lei, leis dos homens. Hoje, os pastores modernos, os falsos pastores, que tentam entrar por outro lado para se apossarem das ovelhas de Jesus, eles são permissivos. Estão com o discurso do mundo, discurso permissivo, tudo pode em nome do amor. Palavras fáceis, palavras doces, um discurso que agrada, a fim de se apossar, a fim de roubar, a fim de dominar essas ovelhas que não pertencem a eles. 1 Timóteo 4, se você quiser ir lá comigo. 1 Timóteo capítulo 4 diz assim, 1 Timóteo e 2 também. 1 Timóteo 4 diz assim, olha só, 1 Timóteo 4 diz assim, 1 e 2. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Esses homens que pregam essa mensagem fraca, diluída, esse evangelho que aceita tudo em nome do amor, são assim. 2 Timóteo 4 também. Conjuro-te, pois, 2 Timóteo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, desviarão seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. E é isso que nós vemos acontecendo hoje em dia. A palavra de Deus não tem sido pregada por muitos desses pastores modernos, por muitos desses fariseus modernos, com essa linguagem doce, com esse palavreado açucarado, sabe? Querendo agradar as pessoas, pastores, falsos pastores permissivos, não é? Mas Jesus, meus irmãos,
foi veementemente contra esses homens que tentavam entrar por outros lugares. Ele disse: acautelai-vos, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aparentemente, você olha para eles, são ovelhas, são bonitinhos, são gentis, são amáveis, a mensagem deles é agradável, entretanto, por dentro, são lobos devoradores, são ladrões e são salteadores. E Jesus repreende-os, dizendo, Mateus 23,15, ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Olha que palavra dura. Vocês percorrem terra e mar para fazerem um convertido, e quando conseguem um convertido para a religião de vocês, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Por isso o perigo, e por isso Jesus alerta e faz questão de mostrar a diferença. Aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão e é salteador. Mas aquele que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E Jesus é o nosso pastor, que entra pela porta, e ele nos chama, e nós conhecemos a voz dele. A grande questão é, você conhece a voz de Jesus? Você conhece a doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus? Entende? João capítulo 6 nos diz que Jesus tem as suas ovelhas. Como eu disse, o pastor entrava no aprisco, chamava e só vinham as ovelhas daquele pastor. Não é? João 6, verso de número 37, diz assim, todo aquele que o meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Porque o ladrão e o salteador e o estranho e o mercenário, que diz o capítulo 10 de João, quando vem o lobo, sai correndo, porque não é pastor, é mercenário. Ele não quer cuidar da ovelha. Ele não é o bom pastor que dá a vida pela ovelha. Ele é mercenário, está ali trabalhando por um salário. Mas o pastor dá a sua vida pela ovelha. Jesus é esse pastor. Deus tem as suas ovelhas e toda a ovelha que o Pai dá vai até Jesus. Agora João 17, um pouquinho à frente. João 17, verso de número 6, diz assim, Jesus falando na sua oração sacerdotal, eu tenho manifestado o teu nome aos homens que do mundo tu me deste. Eles foram teus e tu deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Olha só como Jesus tem as suas ovelhas. Nós éramos de Deus, e Deus nos deu para Jesus. Jesus tem autoridade sobre nós. Quem é o nosso pastor, meus irmãos? Jesus. Nós somos copastores. Jesus é o seu pastor. Se nós, pastor Renato sempre fala, se nós porventura falarmos algo contrário à palavra, merecemos ser corrigidos, repreendidos. A palavra é que tem autoridade sobre a igreja, não é o homem. E Jesus faz questão de alertar isso, né? Não devemos entrar e ter acesso e nos apropriarmos de vocês e dominarmos sobre vocês por outra parte. Devemos entrar pela porta. Devemos falar e vocês precisam reconhecer, porque estamos falando a linguagem de Jesus. Essa é a primeira marca que eu queria compartilhar com vocês. E são 11h55. Eu estou ali, rapaz, aquele tempo ali está 10h30, eu estou crente que é 10h30, mas do lado são 11h55. E nós vamos falar sobre a segunda marca, para deixar um gostinho de quero mais, a segunda marca de Jesus é intimidade. A segunda marca que distingue Jesus dos falsos pastores é intimidade. E quando eu digo intimidade, eu não digo proximidade, não. Eu não digo proximidade, porque muita gente que está perto de você, está próxima de você, não te conhece e não tem intimidade com você.
João 10,14 fala, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conhecer aqui não é conhecer de informação, mas de relação. E esse segundo ponto fica para uma próxima oportunidade. Mas essa é a segunda marca, intimidade. Viu? Fique aí. É isso aí. Autoridade e intimidade. Não é? E eu queria orar nesse momento, fazer uma oração. Nós vamos cantar Sonda-me daqui a pouquinho, o pastor Tiago já nos disse. Se você quer orar comigo, se você é ovelha de Jesus, e se você reconhece a autoridade que Ele tem na sua vida, e se você quer cada dia mais ter intimidade com Ele, eu convido você a se colocar de pé, e eu quero orar com você, que é a ovelha de Jesus. E se você não é ovelha de Jesus, mas quer ser, sente que Ele está chamando você para ser ovelha, fique de pé também, nós vamos orar e cantar ao Senhor daqui a pouquinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar pela tua palavra e te agradecer, porque nesse dia que celebramos e comemoramos o dia do pastor, nós te louvamos porque o Senhor é o nosso sumo pastor, é o nosso supremo pastor, aquele que dá e deu a sua vida por nós, que nos protege, que entra pela porta, que nos chama e nós atendemos. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Que nós, como copastores do Senhor, possamos fazer a tua obra andando nas tuas pisadas, obedecendo e procurando guardar nas nossas vidas e corações as mesmas marcas que o Senhor tem. Marcas essas que percebemos nesse texto, ó Deus, onde o Senhor declara ser o bom pastor das ovelhas. Que nós possamos, ó Deus, fazer um bom trabalho, seguindo o Senhor, que é o nosso bom pastor. Guarda-nos e proteja-nos de todo e qualquer ladrão e salteador, de todo e qualquer perigo, de toda e qualquer má influência, de todo e qualquer engano, falsa doutrina, falso mestre, falso profeta. Guarda-nos debaixo da tua doutrina, da tua palavra. Dá-nos conhecimento do Senhor. E que o Senhor desenvolva cada vez mais, através do teu pastoreio, no nosso coração e na nossa alma. Desenvolva cada vez mais intimidade conosco. É o que nós te pedimos. Em o nome de Jesus. Amém.